With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Alô, Zoucas, alô, galera do Relatos. Aqui quem fala é a Júlia, eu falo da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. Eu já tô enrolando Zoucas, já tem uns 2 meses pra mandar esses relatos. E eu acredito que o motivo de eu ter enrolado tanto é que eu tenho uma convicção que lá no fundo os espíritos não gostam que a gente fale sobre essas coisas. Mas, contrariando tudo, cá estamos nós, né? Não é mesmo? Enfim. Eu já acumulei algumas histórias ao longo da minha vida. Eu tenho uma sensibilidade principalmente para ouvir. Eu já vi algumas coisas também que não foi muito agradável, mas no geral eu sou mais de ouvir, sabe? E as 2 histórias que eu tô trazendo hoje são em relação a isso. E elas foram as mais recentes que aconteceram. A primeira aconteceu em 2017. Eu tava no início da faculdade. E eu não sei se vocês conhecem algum estudante de arquitetura, mas no início da faculdade a gente faz muito desenho à mão. E por causa disso, né, a gente acaba carregando mais coisas do que o normal, do que o estudante normal. A gente anda por aí com, além da mochila, né, com pastas grandes, com os canudos que são pra gente poder enrolar as folhas maiores, né, para não ter que dobrar, amassar, enfim. E por causa de todas essas coisas, eu acabei criando o hábito de, toda vez que eu vou no banheiro na faculdade, eu procuro sempre o box maior, que costuma ser o último. Fica mais fácil, né, de apoiar as coisas. Enfim, nesse dia eu estava com todas essas coisas em mãos. Então, como costume, né, eu entrei no banheiro e me direcionei para o último box, que estava ocupado. Então eu usei o que já estava imediatamente ao lado, né, o penúltimo box. E no momento que eu entrei no box e tranquei, eu comecei a ouvir um choro vindo do box do lado, né, do último box. Eu estranhei, né, fiquei ali na minha, mas prestando atenção, porque como a gente estava no banheiro feminino, eu tenho muito essa coisa de cuidar, né, de querer ajudar, e tenho muita sororidade, né, com outras mulheres. Então, a partir do momento que eu ouvi que tinha alguém chorando, eu já me preocupei, né. E a pessoa tava chorando muito. Tipo, foi uma coisa de se preocupar mesmo. Então eu perguntei se ela tava bem, se ela precisava de ajuda. E ela disse que não, que tava tudo bem, que ia passar. Mas ela parecia estar realmente muito mal. Então eu dei uma insistida. Falei, tem certeza? Não quer conversar um pouco? Pra ver se acalma? Enfim. Ela acabou respondendo que ela teve uma briga muito séria com o namorado dela, mas que agora já tinha acabado e que ela ia embora. E eu falei, mas você tem com quem conversar? Você quer meu telefone? Se você quiser falar comigo, pode me ligar, pode me mandar mensagem, que eu vou te ajudar, eu vou te ouvir, nem que seja só pra te ouvir, eu vou te ouvir.
E ela falou, não, pode... Muito obrigada, mas pode deixar que se eu precisar falar com você, eu não vou precisar te ligar. E nesse momento eu fiquei toda arrepiada aqui, e eu arrepiei na hora também. E nisso eu já tinha acabado de fazer o que eu tinha que fazer ali, e eu fiquei esperando, né, o som dela saindo do box e indo embora do banheiro. Só que, gente, isso não aconteceu. Quando eu saí do meu box, tem um espelho, né, na frente de frente pro box, na frente das torneiras. E, cara, o box dela tava aberto. Nesse tempo, ninguém entrou, ninguém saiu do banheiro. E só tinha eu lá dentro. Foi desesperador. Eu fiquei desesperada na hora, já saí do banheiro mal, branca, né? Minha amiga, cara, o que aconteceu com você? Você viu um fantasma? E eu disse que eu achava que sim. Eu não vi, né? Mas eu conversei com um. E isso ficou marcado. Só eu e ela sabemos disso, eu não contei pra ninguém. E agora vocês. E eu ainda falei que ela podia me chamar, né? Enfim, a próxima história... Foi logo depois da pandemia, assim que acabou a pandemia, a gente tava começando a sair e tava tendo um rolê, acho que foi aniversário de um amigo nosso, e a gente foi comemorar na casa de outro amigo. E chegando lá, já tava rolando algum tempo, né, a galera já tava lá mais tempo do que a gente, eu e meu namorado chegamos, né, mais tarde. Beleza, começou lá, a gente começou a beber umas coisinhas, umas cervejinhas. Mas assim, gente, eu tô acostumada a beber. E nesse dia ainda não tinha dado tempo de eu ficar altinha. Nem altinha eu tava quando aconteceu. Mas enfim, uma coincidência, né? Foi no banheiro também. Eu fui no banheiro uma vez e eu tinha me sentido meio mal no banheiro, não sabia por quê. Eu já tinha ido na casa desse amigo algumas vezes, mas nunca tinha sentido nada. Mas nesse dia eu entrei no banheiro e senti uma energia estranha. Mas enfim, saí do banheiro. Aí na segunda vez que eu fui no banheiro, foi estranho, porque eu me senti meio estranho, assim, eu nem olhei muito pro banheiro, porque eu já tava sentindo uma vibe meio pesada. E eu só queria fazer o que eu tinha pra fazer e ir embora o mais rápido possível. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer. E quando eu estava lavando a mão, de costas pro lavatório, né, ficava um basculante. E atrás da casa desse meu amigo não tem nada, assim, tem um mini corredor que as pessoas não têm acesso, não tem como passar ali, porque tem uma outra casa que dá pro outro lado. Então, assim, não tem muito como ter alguém ali naquele corredor. Mas, gente, eu estava lavando a minha mão, pronta para sair do banheiro, e eu ouvi uma risada gutural vindo da janela. Eu me arrepiei do pé ao topo da cabeça e eu só saí correndo do banheiro, não tive coragem de olhar para trás, porque tinha certeza que se eu olhasse, eu ia ver. Cara, foi muito estranho, porque desde o momento que eu entrei no banheiro, parecia que eu tava sentindo, sabe, alguém olhando. E a risada não foi humana, sabe? Não foi uma risada de um cara pervertido que tava me olhando fazer xixi. Não, foi uma coisa muito estranha. Foi uma risada de outro mundo mesmo. E depois disso, eu só fui no banheiro acompanhada. E depois de um tempo, depois que eu já tinha bebido mais um pouco, eu até desisti de usar o banheiro. Eu comecei a ir no mato. Porque eu tava com medo de voltar no banheiro. Mas a questão toda é que depois de um tempo, eu nem contei isso pra ninguém, mas depois de um tempo eu comentei com o dono da casa, né, que tinha acontecido isso. E quando eu comecei a falar que eu tava no banheiro no dia da festa, que não sei o quê, na hora que eu falei que eu tava dentro do banheiro e senti uma coisa esquisita, ele já mudou o olhar, porque ele sabia, porque ele já viu também, ele já ouviu, e ele só confirmou que ali realmente tem alguma coisa estranha. E no corredor ninguém tem acesso, não tem como entrar naquele corredor, porque o espaço é mínimo, sei lá, deve ter, sei lá, uns 5 centímetros de espessura ali entre uma parede e outra, sabe? É impossível ter alguém ali. E, no entanto, tinha alguém ali, sabe? Difícil, mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e logo mais eu volto aí pra trazer mais histórias. É isso. Bons sonhos.
Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, aqui é a Isa. Eu falo aqui de São Paulo. Eu vou contar um relato que confesso que pensei muito antes de falar, porque envolve separação, né? Enfim, pessoas que hoje já não fazem parte mais da minha vida e que de alguma forma mexe ainda comigo. Mas enfim, eu tinha um namorado, né? Isso faz uns 5 anos, e decidimos morar juntos na pandemia aqui em São Paulo, né? Logo nos primeiros casos que teve aqui em São Paulo, a gente decidiu ir morar juntos. Eu me mudei para o apartamento dele ali na Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Depois de um tempo morando ali, a gente já tinha 2 anos de relacionamento, a gente decidiu procurar um cantinho nosso, né? E como a gente já tinha 2 cachorros, a gente queria um apartamento com varanda, um pouco com que tivesse espaço para os nossos cachorros, né? Só que nunca passou pela nossa cabeça em procurar casa, porque a gente nunca morou em casa aqui em São Paulo, então a casa estava inviável. Imagina, casa em São Paulo não passou pela nossa cabeça. Só que ele procurando as coisas assim, ele encontrou uma casa na zona norte de São Paulo, linda, maravilhosa, né? 3 andares, tudo novinho. E aí se apaixonou, falou, vamos visitar, vamos ver. E fomos. Logo na primeira visita, né? Quem apresentou a casa pra gente foi a proprietária com os filhos dela. E então eu vou contar essa história, porque a casa tem uma história, né? Eu não vou divulgar os nomes, por ser uma coisa bem pessoal. Mas, eles se sentiram à vontade de contar pra gente que aquela casa foi o proprietário com o irmão dele que construíram, né? Os nossos vizinhos, inclusive, é o irmão desse proprietário. Um era engenheiro e o outro era arquiteto. Então, os 2 construíram as casas do jeito deles, cada um. O irmão dele construiu a dele e ele construiu essa que a gente alugou, né? E então, era do jeitinho deles, da forma que eles queriam. Só que, infelizmente, o proprietário acabou tendo câncer na cabeça e ele começou a ficar muito debilitado naquela casa. Tanto que no nosso quarto, no banheiro do nossa suíte, tinha barras de ferro para se apoiar, né? E porque ele começou a ficar muito mal naquela casa. E aí, pela saúde, né, do esposo, a proprietária decidiu ir para um apartamento, onde ele acabou vindo a falecer nesse apartamento. E aí, desde então, a casa ficou fechada. Eles fecharam por anos a casa, não quiseram retornar porque tinha uma carga emocional muito grande e também não quiseram alugar. Então a casa ficou fechada por muitos, eu não lembro se foi 2 anos ou 3, mas a casa ficou fechada. E quando eles decidiram alugar ela, eles reformaram inteira. E eles reformaram e colocaram para alugar na plataforma, né? E o meu ex-noivo foi o primeiro contato da família. Então fomos privilegiados por ser os primeiros inquilinos da casa. Logo que a gente foi visitar a casa, esse meu ex-noivo, ele se apaixonou, foi amor à primeira vista. Não, vamos ficar com ela é linda. Realmente era. Eu fiquei um pouco com o pé atrás por ser na Zona Norte, né? Eu nunca morei em outra região que não fosse o centro, né? Sempre morei pela Barra Funda, Santa Cecília, Vila Romana, então para mim era um lugar novo. Mas como ele estava empolgado, eu falei, bora, né? E a região dessa casa era muito boa também, então a gente arriscou. A gente morou nessa casa durante 2 anos, foram uns momentos muito, muito bons, muito alegres, e logo que a gente entrou na casa, isso em julho, decidimos pegar uma cachorra, adotar uma cachorra. E 2 dias antes de ir pegar ela numa ONG, eu subindo a escada, eu machuquei meu joelho. Eu tive que fazer cirurgia, eu fiquei 4 meses sem andar. Só que ainda estávamos na época de home office, né? Pandemia. Então acabou que esse meu ex-noivo cuidou de tudo. Aí a gente seguiu a vida. Nosso relacionamento começou a desandar quando meu ex-noivo começou
o trabalho dele presencial. Ele começou a ir para happy hour com o pessoal, começou a jogar vôlei. Chegava sábado, ele ia jogar vôlei com os amigos dele. E a minha empresa tinha decidido permanente ficar em home office, então eu passava a maior parte do tempo sozinha em casa. Isso era desde as 7 da manhã até 11, 11h30 da noite. E ele, sei lá onde estava, com quem estava. Enfim. No final do nosso relacionamento, a nossa cachorra já tinha 2 anos, a gente já estava 2 anos nessa casa, já tinha passado bastante tempo. Comecei a presenciar muitas coisas nessa casa comigo, tá? O primeiro episódio foi quando eu estava dormindo e a luz da escada que liga os quartos estava acesa. Eu acordei, olhei e vi que estava acesa. Eu falei, ué, por que tá aceso? Porque a gente sempre que ia dormir, a gente apagava. E eu ouvi nitidamente 2 pessoas conversando. E eu me dei um pânico muito grande, porque eu falei, putz, invadiram a casa, entraram, né? Só que ao mesmo tempo eu vi que os meus cachorros e esse meu ex-noivo estavam dormindo. Falei, gente, não é possível, meus cachorros, qualquer barulhinho, eles latem. Então se fosse alguém invadindo a casa, eles iam latir. E eles estavam dormindo super tranquilos. Falei, não é possível. E começou a subir um medo tão grande em mim, que eu falei, meu Deus, ferrou. E aí eu tentei acordar meu ex-noivo, só que na hora que eu mexia nele, ele não se mexia. Era como se eu estivesse num plano diferente do dele. E nessa que eu vi que ele não estava se mexendo, mesmo eu mexendo nele, eu ouvi essas 2 pessoas, esse cochicho, né? Essas 2 pessoas fazendo como se tivesse me ouvido. Aí foi aí que eu gelei. Falei, putz, eles me ouviram, eles vão vir me pegar, porque a sensação que eu tava tendo é que eles estavam se aproximando. Então, quando eu ouvi esse xixi e ficou um silêncio, eu fechei o olho, porque na minha cabeça tava, eu vou fingir que eu tô dormindo pra eles não virem me pegar. Só que na hora eu acabei realmente dormindo e uns 30 minutos assim depois, ainda era madrugada, eu acordei de novo e tava tudo escuro, tava tudo apagado, todo mundo dormindo, tava tudo normal. E aí desde então, gente, começou a acontecer várias coisas, como no meio da tarde, assim, meu ex no trabalho e eu em casa trabalhando, porta dos quartos batendo, torneira abrindo, a minha cachorra, assim, começou 10h30 da noite de um dia X, ela começou a rosnar, olhando para a janela que tinha de frente pro nosso bar, assim. A gente sempre deixava a cortina blackout fechada dessa janela, porque era um vidro muito grande, né? E ela começou a rosnar, como se tivesse alguém ali e ela tentando me proteger. E ela nunca rosnou desse jeito, e ela olhava fixamente para essa janela. E depois de uns 15 minutos assim, ela parou, deitou, normal, parou assim, como se nada tivesse acontecido. Teve outros episódios também de cortina caindo. Quando eu acordei, o meu ex já tinha ido trabalhar. Eu acordei, o nosso fogão, ele é cooktop, né? E aí eu fui descer para tomar café e o fogão tava todos ligados, tava tudo ligado, tudo aceso, e o gás vazando. E o meu ex, eu tinha mandado mensagem pro meu ex perguntando se ele tinha mexido, ele falou que não, que ele tinha saído atrasado, então ele nem comeu, ele saiu direto. Então, muitas coisas começaram a acontecer. E foi parar, gente, esses acontecimentos só foram parar quando eu me separei desse meu ex-noivo. O último acontecimento foi quando eu tava estendendo a roupa e eu olhei de relance assim pra escada, porque nitidamente eu vi alguém me observando. Eu até hoje, na minha cabeça, gente, eu vejo uma sombra preta. Era nitidamente uma sombra preta ali, parada na escada, me olhando. E quando a gente se separou, a gente ficou 1 mês nessa casa ainda. Então, e ele dormia no sofá e eu dormia na nossa cama. E a partir desse momento, tudo começou a parar. Ele dormia no sofá, eu dormia na nossa cama, não ouvi nada, não sentia nada. Parecia que acabou tudo. A gente se separou e foi como se tudo tivesse acabado. Até hoje, eu moro sozinha, não tive nenhum relato hoje, não tive nenhuma presença, nada. Então, acredito que tenha sido, sim, o sobrenatural me avisando de alguma coisa, me avisando de algo que iria acontecer ou que estava acontecendo. Enfim, não sei o que pode ter sido e espero que vocês tenham gostado. Valeu!
Você tem uma nova mensagem. E aí, Zoucas? E aí, pessoal que escuta o Relatos da Além? Meu nome é Diego, eu sou do Rio Grande do Sul. E hoje eu vim aí contar pra vocês um relato que aconteceu comigo, que me marcou muito. Aconteceu na minha infância, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu gostava muito de brincar na rua, nunca fui muito de ficar em casa. Brincava com umas 5, 6 crianças que moravam na rua também. A nossa rua, ela era uma rua sem saída, que no final dela tinha um mato, uma floresta. Era do tamanho de umas 5 ou 6 quadras grandes, essa floresta. E no passado, ali pelos anos 50, 60, era particular, né? Na verdade, era um terreno enorme, que era de uma família rica. E essa família, ela tinha nesse terreno um matadouro. Eu não sei como é que vocês chamam aí no estado de vocês, mas aqui a gente chama de matadouro, ou abatedouro também, onde os animais vão para serem mortos e despedaçados para venderem a carne. Bom, lá pela época dos anos 80, mais ou menos, essa família faliu e acabou que a prefeitura ficou com o terreno, né? O abatedouro ficou lá abandonado e o terreno todo começou a crescer mato e a árvore acabou virando uma floresta. E lá pela época, lá pela época dos anos 90, 2000 por aí, finalzinho dos anos 90, início de 2000, eu já era criança, eu lembro desse abatedouro vazio, a gente brincava lá, só que como as crianças iam lá brincar e começou aí moradores de rua também começaram a ir para lá querendo pegar o lugar e pessoas também usavam drogas lá dentro, a comunidade, as ruas próximas começaram a reclamar, então a prefeitura foi lá e demoliu o matadouro, né? Então ficou só a floresta com os escombros assim, né, do matadouro. E foi isso, na época que foi demolido eu devia ter uns 7, 8 anos. Daí eu fui crescendo e tal, a gente brincava muito no mato, né, porque o matadouro em si ele ocupava um pedaço bem pequeno do terreno e o resto era tudo floresta. A gente brincava muito de fazer cabaninha no meio do mato e um campinho de futebol também, mas lá naquela parte a gente não ia mais, porque não tinha mais graça, né, entre aspas, porque não tinha mais nada lá. Enfim, um certo dia, lá quando eu tinha 12, 13 anos, a gente estava brincando no meio do mato e tal, a gente gostava de brincar de aventureiro, de explorar esse mato. A gente já tinha feito muitas trilhas no meio, era um mato fechado com muita árvore. E já eram umas 4 horas da tarde, daí o pessoal começou a ir para casa, né? Primeiro foi um, depois foi outro. Por fim, lá pelas 5 horas da tarde, só restava eu e mais uma criança. E por fim, daí os pais dessa criança chamaram ela e eu fiquei sozinho. Umas 5 e pouco da tarde. Só que eu não queria sair de lá, não queria parar de brincar. E me deu a ideia de ir lá ver como é que estavam esses escombros, né? Tinha na minha cabeça, assim, que ainda tinha alguma coisa lá. Então, eu fui lá pra conferir. Chegando lá, eu me deparo só com os escombros no chão mesmo. Já estava tudo tomado com a terra, com muito mato ao redor, até a árvore já tinha crescido no meio desses escombros. E fiquei meio decepcionado, mas fiquei ali brincando, pulando em cima dos escombros, de uma pedra para outra. Quando de repente assim eu fui pular de uma pedra para a terra no chão, e quando eu pisei no chão a terra se abriu. Ela se abriu e me puxou junto para dentro. O que aconteceu? Quando eu era criança eu não entendi logicamente, mas depois eu entendi. A prefeitura acabou demolindo os 2 andares superiores, mas esqueceu de demolir o andar inferior, que era o subsolo, embaixo da terra. E aquele pulo acabou abrindo um buraco e eu caí para dentro do subsolo do matadouro. Bom, eu caí e basicamente eu caí junto com muita terra, muito mato, pedra. Escorreguei e quando eu não consegui firmar meus pés, então eu caí de barriga no chão e isso me faltou o ar. Sabe quando cai de barriga que falta totalmente o ar?
Então faltou o ar ali e eu fiquei meio zonzo. Então eu tive que sentar um pouco. E por causa de ser muito escuro, não tinha, a única luz que estava entrando era a luz do buraco que ficou, né? Ficou um buraco, não foi o teto em si que desabou, foi uma parte da parede que acabou desabando e puxou terra junto para dentro, então fez um buraco. Então ficou meio que um montinho de terra assim, junto com a parede e um buraco em cima desse montinho de terra. Lá dentro estava bem escuro assim, mas dava para ver com a luz que passava do buraco. Eu levei uns minutos para me recobrar assim, porque eu tava sem ar e meio zonzo, e meus olhos também para se adaptar a um lugar escuro, né? Porque eu tava claro ainda de tarde, e então fica aquela, sabe quando passa do claro pro escuro, que ele demora um pouco os olhos para se adaptarem. Então eu tava ali, era uma sala, digamos, de uns 6, 7 metros quadrados, era bem grande, era 7x7 ou 6x6, era um lugar que era azulejo, branco, parede, teto, chão. Logicamente estava tudo sujo, cheio de musgo, tudo não era mais branco, era um verde, só que dava pra ver que o azulejo era branco. E eu fiquei olhando assim, primeiramente eu olhei pra minha direita e fui olhando, de repente assim, quando eu vou seguindo pra esquerda o meu olhar, quando eu chego num canto assim, simplesmente eu paralisei ali. Quando eu vi, me deu um arrepio, um frio assim, que subiu um arrepio da espinha até minha nuca, arrepiou o cabelo da minha nuca, eu fiquei gelado, não tem outra palavra assim, gelou, meu corpo gelou, eu paralisei naquele canto esquerdo, parado ali, tinha um bicho, era grande, muito grande, eu diria que dava mais de 1,5 metro, ele era um tipo de um cachorro, era preto e de comprimento assim, eu acho que dava quase uns 2 metros, mas de altura eu diria que dava mais de 1,5 metro, só que ele era muito assustador. Era um cachorro, digamos assim, ele não tinha nenhuma feição humana, nenhuma feição muito sobrenatural assim, mas o que dava medo nele era porque, imagina assim, um cachorro enorme, preto, todo preto, não tinha mais nenhuma marca de outra cor. Ele tinha as orelhas triangular, tipo aquelas de pitbull assim, pra cima. Tinha o rabo dele era quase que pelado assim, sem pelos. E ele era muito magro, muito magro. Dava nitidamente pra ver as costelas dele e os ossos da coluna, sabe? Quando ficam saltados assim. Era muito magro. E quando ele não se mexia, na real. Ele tava me encarando como se tivesse olhado, sabe, um cachorro quando tá quieto, assim, que ele fica olhando pro horizonte sem se mexer, parado. Ele tava assim, me encarando desse jeito. Só que os olhos dele, não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando um cachorro tá te olhando e tu tá com contraluz, assim. O cachorro, na verdade, tá contra a luz tá atrás de ti, ele tá te olhando. Os olhos dele refletem aquela luz. E então, os olhos deles pareciam 2 LEDs brancos, assim, ligados na minha direção. Tava muito intenso, um brilho no olhar. Era muito assustador, porque, sei lá, ele não se mexia, não fazia nada. Então, assim, quando eu consegui me mexer, eu, num pulo, peguei e subi aquele montinho de terra e voltei pra cima. E nem pensei 2 vezes, eu só subi e já saí correndo no meio das trilhas, no mato, e voltei pra casa. De noite, nesse mesmo dia, todo mundo, toda a rua, ouviu uivos. Só que não eram uivos tipo de lobisomem, de lobo. Era um tipo de uivo bem melancólico, uma coisa muito sinistra. Uma coisa interessante era que sempre quando ele começava a uivar, todos os cachorros da rua começavam a chorar. E foi uma coisa muito assustadora, porque eu não conseguia dormir, eu ficava ansioso para ver o que ia acontecer. Então foram uma semana mais ou menos assim, e nessa uma semana teve muito relato dos vizinhos de avistamento do cachorro, e eles comprovavam o que eu vi, sabe? Porque eles falavam exatamente o que eu vi, eles falavam que viram.
e teve portas arranhadas, principalmente das casas próximas ao mato. Foi muito, muito assustador. E depois de uma semana, mais ou menos, eu vi ele mais uma vez no final dessa rua sem saída, embaixo do último poste. E depois desse avistamento, eu não vi mais ele. E do mesmo jeito que começou tudo, acabou. Assim, foi súbito, foi do nada, começou e acabou. Mas foi uma coisa que me marcou muito, uma coisa muito assustadora e que até hoje eu não entendi direito o que aquele animal, o que aquele ser era. Então era uma coisa que me marcou muito, muito na minha infância. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi, fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça, que é o +1 647 830 0422. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar te esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.